sou o professor Rian. Finalmente chegou o dia de linguagens. Lembrando, em toda terça-feira vocês vão ter um encontro comigo ou com a professora Aniele Franco, não é verdade? Todas as terças-feiras é dia de linguagens e quinta-feira é o dia de redação. Bom, hoje a gente vai começar falando de um assunto que é extremamente importante, não somente para se preparar para concursos, para vestibulares, como também para você entender como funciona a sua língua. Quando a gente fala em português, em língua portuguesa, você pensa, caraca, lá vem essa matéria maldita que sempre me derrubou. Galera, lembra que antes de mais nada, é a língua que você fala, que você usa para se expressar. É algo fundamental na sua vida. Então o que acontece? Quando a gente vai utilizar a língua, a gente precisa necessariamente se adequar a determinados contextos. Por exemplo, você sabe que a nossa língua varia de região para região, mas como assim, Rian? Não é o português? Sim, mas vocês sabem que existem determinados termos que são falados num lugar e não são tão comuns em outro. Não é verdade? Você sabe que em determinadas situações a sua língua pode variar de acordo com o nível de formalidade. Não é verdade? Eu adoro contar para os meus alunos a primeira vez que eu tive contato com o professor Evanildo Bechara, grande gramático de língua portuguesa. Quando eu encontrei com o professor Bechara, lembre-se, eu até brinco com todo mundo, eu sou de Marechal Hermes, lá do subúrbio, falo de uma maneira relaxada. Eu brinco com os alunos o seguinte, nessas horas, sai de Marechal, tira Marechal de dentro de você e começa a falar todo o português que você aprendeu. Por quê? Quando eu falo tira Marechal de dentro de você, na verdade, eu não tô querendo ser preconceito. Porque é algum problema falar igual o pessoal de Marechal? Não. É quando eu falo que eu sou de Marechal, eu tô falando que eu utilizo uma linguagem bem relaxada, bem tranquila. Quando eu encontro os meus amigos de Marechal, todo domingo eu tô lá em Marechal Hermes para jogar bola. E eu falo de uma maneira descontraída. Vocês acham que eu fico pensando em falar o português gramaticalmente correto, dentro da norma? Não. Dentro desse contexto mais informal, mais relaxado, eu vou e utilizo uma linguagem mais relaxada de acordo com a necessidade. Quando eu encontrei o professor, eu fiquei assim, caraca, acho que eu vou começar a usar mesóclise, acho que eu vou começar a usar uns termos mais rebuscados. Claro que isso tudo não era necessário, mas é claro que eu me preocupei com a forma como eu estava me expressando. Assim como eu sei que vocês, quando estão com amigos, falam de maneira mais tranquila e quando vão fazer uma entrevista de emprego, pensam palavra por palavra, porque vocês sabem que querem impressionar a pessoa, não é verdade? Pois é. É aí que eu falo sobre variação. Existem vários aspectos que fazem a língua variar. Quando a gente fala em variação histórica, variação regional, variação social, o que acontece? Vejam só, quando eu falo em variação histórica, você sabe que as palavras podem se alterar e às vezes podem até sumir do nosso vocabulário com o passar do tempo, assim como outras palavras vão surgindo. Existe um exemplo clássico, histórico, que é a palavra você. Todo mundo sabe que você é um pronome de tratamento, que diferente dos tradicionais, Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Alteza, vejam, todos eles originalmente têm o vossa dentro da sua estrutura. Aí o que acontece? Vossa Senhoria gerou senhor, senhora e senhorita. Existia um pronome de tratamento utilizado entre pessoas mais íntimas, mais próximas, que era o vossa mercê. Agora você imagine o próximo, uma pessoa conversando com um amigo, por exemplo, chega e falar, vem cá, vossa mercê quer tomar um chopp comigo hoje? Olha, vossa mercê, você percebe que quanto mais próximo da pessoa, mais rápido você fala, mais relaxado você fala, e você acaba falando vossa mercê. Vossa mercê acabou virando voz missê, que vocês já ouviram provavelmente em novelas de época, em filmes de época, não é verdade? Pois é, esse voz missê, com a influência dos negros africanos, virou voz sum-sê, passado um tempo virou você. Veja que você o vossa mercê foi se aglutinando e formou a palavra você. Nesse caso, eu tenho uma alteração da palavra com o seu passar do tempo. Ficou claro isso? Então veja que é uma variação histórica. Fora que eu também tenho palavras que foram se perdendo. Tem uma propaganda interessantíssima, antiga, de uma marca de cerveja, que, vocês sabem, toda marca de cerveja no final da propaganda tem aquele famoso aprecie com moderação. E eles fizeram uma brincadeira com a cerveja com o passar do tempo e encerra a propaganda assim, deguste a com parcimônia. Veja que nesse caso, eles fazendo essa relação com o passado, pegaram também termos bem antigos que já não são tão utilizados. Por exemplo, parcimônia quer dizer o que exatamente? A moderação que hoje a gente utiliza nas propagandas de
cerveja. Então, vejam só, as palavras vão se adequando de acordo com os contextos. Os contextos, vou até pular, o social. Você viu só a questão de, por exemplo, chega uma pessoa, tô dando aula, de repente o aluno fala para mim assim, Rian, preciso ir embora um pouquinho mais cedo, porque eu tô com problema no registro lá de casa. Gente, problema no registro, você sabe que dentro da norma estão fugindo a forma como a palavra é escrita e pronunciada, correto? Pois é, mas a questão toda é, em que nível social está essa pessoa? Você sabe que, de acordo com ao fato de você adquirindo conteúdo cultural, normativo, você vai prestando atenção em determinadas formas que talvez você usasse de maneira inadequada e fosse mudando, não é verdade? Então, essa questão social, do nível cultural da pessoa, também influencia. Foi aquilo que eu falei, Rian, registro, problema, isso tudo é errado, né? Pois é. Como é que eu vou falar de errado? Essa pessoa adquiriu essa forma, esse conteúdo dessa forma, e ela se expressa dessa... Você não conseguiu entender? Quando a gente fala isso, a gente fala que dentro desse contexto, isso é inadequado se você tiver num contexto mais formal. Não é verdade? Agora, errado, você não absorveu o conteúdo de maneira coerente, você não entendeu a informação, você não entendeu a mensagem que a pessoa passou? Pois é. Então o que acontece, galera? Cuidado, tá? Quando a gente fala em variação social, é de acordo com o nível social da pessoa. Quando a gente fala em variação regional, adoro falar sobre variação regional, determinados termos, você já ouviu falar em macaxeira, em aipim, em mandioca? Você veja que são 3 termos equivalentes para o mesmo elemento. E quando você fala macaxeira lá no Nordeste, você ouve aipim aqui mais para o Sul. Quando você fala tangerina aqui no Sudeste, lá para o Sul, você ouve falar em bergamota, não é verdade? Quando você pega, por exemplo, uma vez eu passei por uma situação, meus alunos conhecem essa história, do quente ou frio. A mulher perguntou, vendedora de acarajé na Bahia, e aí, meu rei, quente ou frio? Aí eu olhei o foguinho baixo e falei, tia, bem quente, pensando em comer comida quente. Quando lá no Nordeste, quente ou frio, o quê? Com pimenta e sem pimenta, ó, suei sério. O que acontece, galera? Vejam que as regiões, determinados termos, vão modificando. Precisa muito longe não, a gente está aqui na cidade do Rio, atravessa a ponte, chega em Niterói, o nosso salgado joelho lá é chamado de italiano. Perceberam isso? Então o que acontece, galera? As palavras também variam de região para região. E, obviamente, ó, a variante culta e a variante coloquial é aquela questão do contexto. Imagina só chegar um advogado e chegar no meio do tribunal, aí, qual é, galera? Então, pô, essa linguagem é apropriada para aquela situação? Da mesma forma que chega um surfista na praia para conversar com os amigos e fala, olá, caros amigos, ele não vai rolar. Veja que a questão é de que forma eu vou adequar a língua ao contexto em que eu estou inserido. Então, galera, tenham muito cuidado, isso é muito recorrente e já virou, inclusive, questão de Enem. Eu peguei uma bem antiga, uma bem remota, para mostrar para vocês. Isso cai todo ano no Enem. Dá uma olhadinha aqui nessa questão, dá? Gerente, boa tarde, em que posso ajudá-lo? Estou interessado em financiamento para a compra de veículo. O gerente diz, nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Aí fala o cliente, sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco. Aí olha, gerente, Julinha, você, cara, aqui é a Helena, você tá em Brasília? Pensei que você tivesse que você ainda tivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui pra gente conversar com calma. Vocês perceberam que existia todo um linguajar bem formal na relação entre cliente e gerente pelo telefone? De repente, a partir do momento em que o cliente, que também é funcionário do banco, se identificou, a Helena, gerente, resolveu se expressar da maneira adequada para o nível de intimidade entre os dois. Então vejam só o que aconteceu. Questão. Na representação escrita da conversa telefônica entre a gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar da gerente foi alterada de repente devido a quê? Vejam, letra A. A adequação de sua fala à conversa com o amigo, caracterizada pela informalidade, ou seja, pelo nível de intimidades, ele utiliza uma linguagem o quê? Informal. Ela passa a falar com o amigo de uma maneira mais tranquila, mais relaxada, mais informal. Dá uma olhadinha na letra B. A iniciativa do cliente em se apresentar como funcionário do banco
Não. Ao fato de ambos terem nascido em Uberlândia, é uma questão regional? Não. A intimidade forçada pelo cliente ao fornecer seu número completo? Não. Seu nome completo? Não. Ao seu interesse profissional em financiar o veículo de Júlio? É uma questão de interesse profissional que fez ela mudar? Não. Então vejam, de novo, vai. Observa-se que a maneira de falar da gerente foi alterada de repente devido ao quê? A adequação de sua fala à conversa com o amigo, caracterizada pela informalidade. Se você pensou em falar a iniciativa do cliente se apresentar... a iniciativa do cliente se apresentar como funcionário do banco, não foi isso que fez, foi o quê? A adequação de sua fala à conversa com o amigo, caracterizada pela informalidade. A partir do momento que ele se identificou como amigo, ele fala de uma maneira... Ela, no caso, a Helena, a gerente, fala de uma maneira mais relaxada. Por isso que a resposta da questão é letra A. Viram só? Gente, isso aí é um assunto extremamente recorrente, isso aí é um assunto que vai cair na sua prova. Galera, esse é o primeiro assunto, lembrem-se, muita gente acaba tentando utilizar a língua como um instrumento para se impor sobre outras pessoas. Isso é preconceito linguístico. Eu já passei por uma situação que me criticaram porque eu fiz uma brincadeira em relação à linguagem dos NEMs. Aquelas pessoas que utilizam uma linguagem mais relaxada. E eu costumo falar isso porque é o seguinte: quando eu fui fazer a brincadeira, eu cheguei e me expressei dessa forma tentando falar o seguinte, galera, maioria das pessoas que se expressam dessa forma, muitas vezes, maioria não, boa parte dessas pessoas, é muito a prepotência eu dizer que é a maioria sem saber exatamente o dado. Boa parte das pessoas que se expressam dessa forma, se expressam por relaxamento. Claro que dentro de determinados contextos não há problema, mas existem situações em que a pessoa tem que se preocupar. E eu, como professor da norma, professor da língua, que apresenta a norma que deve ser utilizada em determinados contextos mais formais, eu preciso chamar a atenção das pessoas de que você quer se expressar dessa forma numa relação mais informal? Tudo bem, mas em situações em que você precisa causar uma impressão positiva, principalmente por meio da língua, você tem que atentar para não ter esses desvios. É exatamente nesse momento que você precisa aplicar a norma. Ficou claro isso, galera? Esse é só o nosso primeiro encontro. Vai ter muita coisa pela frente. Espero que vocês tenham gostado. Vamos estudar!